O Flamengo voltou a mostrar sua força no Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã, resultado que devolveu ao rubro-negro a liderança da competição. No entanto, a atuação deixou claro um padrão que tem se repetido. Apesar do controle do jogo e da alta posse de bola, a equipe encontra cada vez mais obstáculos para criar chances claras diante de defesas bem organizadas. Foi justamente em uma bola parada que o time conseguiu furar o bloqueio adversário e sair com os 3 pontos em um duelo duro e marcado pelo equilíbrio. Desde o apito inicial, a equipe comandada por Felipe Luiz tentou impor seu estilo de jogo. Como de costume, dominou o território, ocupou o campo ofensivo e sufocou o adversário com marcação alta. Mas encontrou um Atlético Mineiro extremamente aplicado defensivamente, que optou por uma marcação individual e eficiente, com o objetivo claro de anular as principais referências criativas do Flamengo. Essa estratégia funcionou durante boa parte da partida e limitou o desempenho ofensivo do time carioca. Com Fausto Vera colado em Gonzalo Plata e Alan Franco marcando de perto Arrascaeta, os mineiros conseguiram diminuir consideravelmente os espaços do Flamengo no meio-campo. Isso dificultou a fluidez das jogadas e obrigou o rubro-negro a buscar alternativas. Mesmo com 70% de posse de bola na primeira etapa, o Flamengo pouco ameaçou o gol defendido por Everson. Já o Atlético, mesmo com menos tempo com a bola nos pés, foi mais direto e incisivo, levando perigo em diversos momentos. Um dos lances mais perigosos do primeiro tempo veio logo aos 5 minutos, quando Rony venceu a disputa com o goleiro Rossi, finalizou e só não abriu o placar porque Varela salvou em cima da linha. Em outra jogada, o travessão evitou o gol mineiro após uma saída errada de Rossi. Foram 7 finalizações do Atlético nos 45 minutos iniciais, e a equipe visitante foi superior em boa parte desse período, mesmo com menor volume de jogo. No ataque, Pedro se movimentou bem, dividiu espaço com Bruno Henrique e tentou criar opções, mas, tirando uma finalização defendida por Everson logo no início, recebeu poucas bolas em condições ideais para concluir. Atuou muito como pivô, distribuindo para os companheiros, mas as finalizações não surtiram efeito. Faltou alguém para aproveitar os espaços deixados pelas movimentações do camisa 9. Uma das melhores jogadas do Flamengo antes do intervalo aconteceu aos 35 minutos. Jorginho fez um lançamento preciso para Plata, que se antecipou à marcação e acabou derrubado na entrada da área. O árbitro inicialmente assinalou pênalti, mas após checagem do VAR, reviu a decisão e marcou falta fora da área. Fausto Vera foi advertido com cartão amarelo. Segundo o comentarista de arbitragem, o lance não resultou em expulsão porque Plata não dominou a bola em direção ao gol. No geral, o Flamengo encontrou sérias dificuldades para quebrar as linhas do Atlético Mineiro. Com a criação travada, restou aos zagueiros, como Léo Ortiz, a missão de ajudar na construção ofensiva, tentando romper o bloqueio com passes verticais. O primeiro tempo encerrou com igualdade nas finalizações, 7 para cada lado, mas com o Atlético levando mais perigo, mesmo com menos de 40% de posse. Na segunda etapa, o panorama seguiu semelhante. A arbitragem paralisou bastante o jogo, o que travou ainda mais o ritmo. O Flamengo tentou apertar a marcação no campo adversário, oferecendo menos espaços para o Atlético sair jogando. Mas a dificuldade em criar se manteve. Foi então que a comissão técnica lançou mão de Luiz Araújo, e a entrada do atacante mudou os rumos da partida. Aos 29 minutos, em uma cobrança de falta milimétrica, Luiz Araújo colocou a bola na cabeça de Léo Ortiz, que subiu com firmeza e mandou para o fundo das redes. Era o gol da vitória rubro-negra, surgindo justamente em um momento em que o time tinha dificuldades para ameaçar com a bola rolando. Após o jogo, Felipe Luiz ressaltou a importância da bola parada em jogos travados, afirmando que essas situações muitas vezes decidem partidas quando o adversário está bem postado. Segundo ele, escanteios e faltas frontais são oportunidades reais que precisam ser valorizadas e bem executadas, como foi o caso desta vitória. Mesmo após o gol, o Flamengo ainda voltou a assustar em mais uma bola parada, com o Léo Pereira arriscando o rasteiro e levando perigo à meta atleticana. No entanto, em termos de chances claras, foi isso. Mais uma vez, o time teve o controle do jogo, esteve presente no campo de ataque, mas teve enorme dificuldade em transformar esse domínio em oportunidades concretas.
Essa limitação ofensiva tem se tornado frequente e exige atenção. Apesar de ser o melhor ataque do campeonato em números, a equipe tem encontrado resistência contra adversários que sabem se defender e explorar os contra-ataques. Felipe Luiz sabe que precisará encontrar alternativas para dar mais criatividade ao setor ofensivo e variar as formas de ataque. Com reforços chegando na janela de transferências, a expectativa é que o elenco ganhe novas peças capazes de oferecer mais opções ao treinador. Mas, até lá, o time precisa evoluir com o que tem, e o próximo desafio já está batendo à porta. Na quinta-feira, Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar, também no Maracanã, agora pela Copa do Brasil. É o jogo de ida das oitavas de final, e o time carioca terá mais uma chance de provar que pode superar defesas sólidas e avançar na competição. A bola rola às 21h30, e a expectativa é de mais um duelo intenso entre duas grandes forças do futebol brasileiro. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Enquanto Felipe Luiz mantém o foco absoluto na preparação para o confronto, os bastidores da Gávea continuam agitadíssimos. Informações apuradas pelo setorista Júlio Miguel Neto revelam que mais um talento rubro-negro entrou no radar europeu, o Wallace Ian. O jovem atacante, que fez excelente Copa do Mundo de Clubes no início do ano e ganhou projeção internacional, passou a ser monitorado de perto pelo Olympique de Marseille, da França. O clube francês também toma nota do interesse já despertado anteriormente no Wolverhampton, da Premier League. Segundo as fontes, a observação do Olympique não é mera sondagem tímida. Soutes do time francês vem acompanhando partidas inteiras, analisando aspectos táticos e físicos do atacante. Agora, o departamento de futebol do Marseille avalia seriamente avançar com uma proposta formal. Por enquanto, não há oferta sobre a mesa, mas o barulho nos bastidores cresce a cada semana. O Wallace despontou na base do Flamengo graças à versatilidade, pode atuar como ponta, segundo atacante ou até centroavante em linhas móveis. No Mundial de Clubes, chamou a atenção ao entrar em jogos grandes sem sentir o peso do momento. Velocidade, drible curto e inteligência para se movimentar entre linhas são suas principais marcas. Com apenas 20 anos, ele alia repertório dentro de campo a uma maturidade elogiada internamente pelo staff rubro-negro. Essas características fazem dele um alvo perfeito para clubes europeus que buscam talento pronto para evolução rápida. Marseille vê no atacante um perfil que casa com o projeto de rejuvenescimento do elenco, enquanto o Wolverhampton monitorou o jogador pensando na Premier League, onde velocidade e intensidade se tornaram pré-requisito. Ciente do assédio internacional, o Flamengo tratou de se brindar. Há poucos meses, o clube acertou a renovação de contrato de Wallace Ian. Além de aumento salarial, reconhecimento merecido pela ascensão meteórica, a diretoria estendeu o vínculo até 2029 e reajustou a multa rescisória, que agora é considerada fora do alcance para qualquer investida tímida. O movimento reforça o compromisso do clube em segurar seus talentos, mas também garante uma vantagem de barganha caso chegue uma proposta irresistível. Para Felipe Luiz, a prioridade é manter o elenco focado no objetivo imediato, vencer o Atlético MG de novo, desta vez pela Copa do Brasil, e levar vantagem para o jogo decisivo em Belo Horizonte. O Wallace, por sua vez, segue treinando normalmente e deve estar à disposição para entrar no decorrer da partida, caso o treinador julgue necessário. A comissão técnica enxerga no jovem não só um recurso ofensivo, mas também alguém que absorve rapidamente orientações táticas, algo precioso em mata-matas. A diretoria, entretanto, não ignora as movimentações externas. Caso o Olympique formalize uma oferta, o Flamengo promete analisar com calma, levando em conta o planejamento esportivo e financeiro. O clube sabe que a vitrine europeia é tentadora para qualquer atleta, mas também entende a importância de manter uma base forte e ambiciosa para conquistar títulos em 2025. Entre jogos decisivos dentro de campo e negociações quentes nos bastidores, o Flamengo vive mais uma semana de ebulição. O duelo com o Atlético MG pode redefinir o caminho na Copa do Brasil, enquanto a novela envolvendo o Wallace Ian testa a habilidade do clube em gerir talentos cobiçados. Uma coisa é certa, a nação rubro-negra segue atenta a cada lance e a cada manchete,
pronta para empurrar o time rumo a novas conquistas, seja com estrelas consagradas, seja com jovens promessas que surgem para incendiar o Maracanã. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A torcida do Flamengo continua sonhando com o retorno de Lucas Paquetá. E embora a realidade ainda seja complicada, principalmente por conta da pedida financeira do West Ham, o assunto voltou com força aos bastidores da Gávea nos últimos dias. Segundo informações recentes, o clube inglês faz jogo duro e só aceita liberar o meia por cifras altíssimas, o que dificulta qualquer investida imediata do rubro-negro. Apesar disso, o Flamengo segue atento. Existe um acordo verbal entre Paquetá e a diretoria, e o interesse é mútuo. O jogador tem carinho pelo clube que o revelou e também sabe do peso de vestir novamente o manto sagrado. Ao mesmo tempo, é um nome valorizado na Europa, com mercado ativo e sondagens constantes de outros clubes do continente. Ou seja, não se trata de uma negociação simples. Mas impossível? Também não. E quem reforçou esse sentimento foi o próprio técnico Felipe Luiz. Em entrevista recente, o comandante do Flamengo foi questionado sobre o meia e não escondeu a admiração pelo jogador. Demonstrando profundo respeito pela trajetória de Paquetá, Felipe abriu as portas do clube e deixou claro que, se dependesse dele, o craque seria muito bem-vindo. Primeiro, ele não é um jogador nosso, é de um dos melhores times da Europa, então temos que respeitar isso. Mas o Paquetá tem uma história aqui, tem o carinho da torcida. E não tenho dúvida, ele teria espaço em qualquer equipe do mundo. Sempre se encontra um lugar em campo para jogadores com esse nível de qualidade, afirmou Felipe Luiz, destacando o prestígio do atleta. Além de falar sobre Paquetá, o técnico também comentou sobre os recém-chegados Saúl e Emerson Royal, reforços que chegaram com grandes expectativas. Segundo ele, ambos estão em fase final de preparação física e podem estar à disposição em breve. Conversei com os dois. O Saúl está sem atuar desde maio, mas manteve a preparação física, mesmo que sem bola. Ele precisa apenas de mais alguns treinos com o grupo para readquirir ritmo. Já o Emerson, vinha participando da pré-temporada com sua antiga equipe e está em uma condição melhor. Acredito que poderemos contar com ele um pouco antes. Os dois estão muito bem fisicamente, têm memória muscular e são jogadores de alto nível, explicou Felipe. Com isso, o Flamengo caminha para reforçar ainda mais seu elenco neste segundo semestre. A torcida aguarda ansiosamente por novidades sobre Paquetá, enquanto se anima com a iminente estreia dos novos reforços. O rubro-negro quer voar alto nas competições que restam em 2025, e tudo indica que o elenco está sendo preparado para isso. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Mesmo sem balançar as redes, o lateral direito Guilhermo Varela teve papel essencial na vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, no último domingo, no Maracanã. O triunfo não só garantiu 3 pontos importantes, como também devolveu ao rubro-negro a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o que chamou a atenção foi um lance logo no começo da partida, quando Varela protagonizou um momento decisivo, e revelou depois que tudo foi fruto de uma jogada de inteligência e malícia. Segundo o próprio jogador, em entrevista à Flá TV, ele usou um pequeno truque para enganar o atacante Rony e impedir o gol atleticano ainda aos 5 minutos de jogo. Com o Rossi fora da jogada após erro na saída de bola, o gol estava praticamente escancarado. E foi nesse momento que Varela apareceu como salvador. Foi uma jogada muito rápida. Quando percebi que a bola ia sobrar, tentei cobrir o Rossi. Todo o setor direito do gol estava desprotegido, então fiz um movimento como se fosse me deslocar para lá. A ideia era fazer com que o atacante chutasse no lado oposto. Por sorte, ele caiu na minha leitura e finalizou justamente onde eu fiquei parado. Consegui tirar em cima da linha, contou o uruguaio. A origem do lance foi um recuo arriscado de Vina para o goleiro, que acabou se complicando. Rony foi mais rápido, desarmou Rossi e ficou livre com o gol aberto. Mas Varela,
Posicionado sobre a linha, leu a jogada com precisão e salvou o que poderia ter sido um duro golpe para o Flamengo logo no início da partida. Após a partida, o lateral destacou a dificuldade do confronto e valorizou o resultado conquistado. Foi uma partida complicada. O Atlético é um adversário de qualidade, com jogadores muito fortes e que sabem se posicionar bem. Tentamos o tempo inteiro, insistimos, e no fim conseguimos o gol numa jogada de bola parada. Agora, com um jogo a menos, o foco é continuar evoluindo, disse o camisa 2. Varela tem sido uma das peças de confiança do técnico Felipe Luís nesta temporada. Sua entrega em campo e inteligência tática tem garantido espaço entre os titulares. No entanto, ele terá um novo desafio pela frente, a disputa por posição com Emerson Royal, que foi recentemente contratado e já foi apresentado à torcida no Maracanã, no mesmo dia da vitória. Com o triunfo diante do Galo, o Flamengo chegou a 36 pontos e assumiu a ponta isolada da tabela do Brasileirão. E, com a moral em alta, o elenco agora volta suas atenções para os próximos compromissos, onde cada detalhe pode ser determinante na caminhada rumo ao título. E se depender da entrega de jogadores como Varela, o rubro-negro segue forte na briga. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Gabriel Jesus. Aos 28 anos, o atacante do Arsenal já deu sinal verde para retornar ao país, e o rubro-negro trabalha nos bastidores para finalizar o acordo quanto antes. Segundo informações do portal RT Sport, divulgadas em 26 de julho de 2025, as conversas estão em estágio avançado e são lideradas pessoalmente pelo diretor José Boto, no Rio de Janeiro. A ideia é trazer o jogador por empréstimo de 1 ano, até julho de 2026, com cláusula de compra ao final do vínculo. O Flamengo também propõe dividir os salários com o Arsenal, o que viabilizaria financeiramente a operação. Gabriel, revelado pelo Palmeiras e com 2 Copas do Mundo no currículo, busca retomar espaço na seleção brasileira com foco total na próxima Copa em 2026. A possível chegada ao Ninho do Urubu mexe com a torcida rubro-negra e, ao mesmo tempo, frustra o sonho de palmeirenses que desejavam vê-lo novamente com a camisa alviverde. A articulação conta com apoio direto do empresário Giuliano Bertolucci e faz parte da estratégia do Flamengo para reforçar o grupo comandado por Felipe Luís, mirando as disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Com a janela de transferências aberta até 2 de setembro, a diretoria corre contra o tempo para concluir a contratação. A proposta rubro-negra prevê que o Arsenal arque com metade dos vencimentos de Gabriel, estimados em 8,5 milhões de reais mensais. Caso opte pela compra ao fim do empréstimo, o Flamengo terá que desembolsar cerca de 90 milhões de reais. A perda de espaço de Jesus no clube inglês, após a chegada de Victor Gyökeres, ajudou a abrir caminho para o avanço da negociação. Até o momento, o Flamengo já investiu mais de 298 milhões de reais na contratação de nomes como Saúl Ñíguez e Emerson Royal. Agora, busca equilíbrio entre juventude e experiência. A média de público no Maracanã tem ultrapassado 55 mil torcedores por partida, e o entusiasmo com a chegada de Gabriel Jesus só cresce. A trajetória do jogador é de respeito. No Palmeiras, foi campeão brasileiro em 2016 e anotou 28 gols em 83 jogos. Depois, transferiu-se ao Manchester City, onde brilhou com 95 gols, 45 assistências e 4 títulos da Premier League. Em 2022, foi para o Arsenal por cerca de 262 milhões de reais, e desde então, balançou as redes 26 vezes e deu 20 assistências em 96 partidas. Em 2025, porém, perdeu espaço por conta de uma lesão no joelho e da forte concorrência no elenco inglês. Com 64 jogos e 19 gols pela seleção, Gabriel vê no Flamengo uma oportunidade de retomar o protagonismo. Sua experiência internacional, somada à estrutura do clube carioca, o tornam uma peça estratégica para os objetivos ambiciosos da temporada. A notícia do possível retorno ao Brasil movimentou as redes sociais. Em 24 horas, foram mais de 50 mil menções envolvendo o nome de Gabriel Jesus, com a grande maioria dos rubro-negros comemorando a possível contratação.
Já os palmeirenses expressaram decepção, afinal, o atacante é ídolo no clube paulista e estava nos planos da diretoria alviverde. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chegou a fazer sondagens em junho, mas os altos valores e a preferência de Gabriel pelo projeto do Flamengo acabaram pesando. Em julho, a torcida do Verdão chegou a gerar mais de 1 milhão de interações nas redes sociais relacionadas ao atacante. O poder financeiro do Flamengo também fez a diferença. Com projeção de arrecadar 1,38 bilhão de reais em 2025, o clube carioca mostrou força para vencer a concorrência e ainda segue ativo no mercado. Além de Gabriel, o rubro-negro também observa nomes como Samuel Lino e Lucas Beltrán, usando parte dos recursos obtidos na venda de Wesley para Roma, por 162 milhões de reais. Gabriel tem contrato com o Arsenal até 2027, mas enxerga o retorno ao Brasil como uma chance de recuperar ritmo e confiança antes da próxima Copa do Mundo. Caso o acerto se concretize, será mais um nome de peso a vestir o manto rubro-negro, seguindo o caminho de outros ídolos recentes como Felipe Luiz e Rafinha. O torcedor do Flamengo aguarda com expectativa. E no ritmo em que as negociações avançam, o anúncio pode estar mais próximo do que se imagina. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.